E aí, oitavo ano, fala galera, tamo de volta. Mais uma videoaula, vamos aí, vamos que vamos, gente. Olha aí, depois das provas aí da P2, os simulados, né? Então a gente vai avançando, finalizamos finalmente os assuntos relacionados à radiciação, que a galera ficou louca, a raiz foi cruel. Agora a gente vai para geometria, assunto bacana, né? Pô, eu adoro geometria, eu adoro. E aqui, gente, ó, o que tá aparecendo pra gente, balõezinhos aí, ó. Festa de São João. O que será isso, hein, gente? Capítulo 7, Triângulos. Infelizmente não teremos festa junina esse ano. Infelizmente. Mas, gente, vamos estudar aí sobre triângulos. É isso aí, triângulos, no capítulo 7. Beleza? De início, eu peço que vocês leiam esse texto aqui só para introduzir o assunto e ficar bacana, tá joia? Leia o texto aí e a gente parte para os conceitos relacionados a triângulos. Vamos lá, ó. Triângulos, pessoal, é lógico que é uma figura bastante conhecida e muito trabalhada em matemática, desde os anos fundamentais, os anos iniciais, passando pelo fundamental e no ensino médio. Inclusive tem uma área da matemática que só trabalha com triângulos, que é a chamada trigonometria. Então é uma figura plana muito trabalhada, muito estudada, muito aplicada em engenharia e arquitetura. Por isso que a gente vai aprofundar no assunto, beleza? Então, obviamente que vocês já viram conteúdos e conceitos relacionados a triângulos em anos anteriores e a gente vai fazer uma retomada, beleza? Primeira coisa aqui, gente, ó, definição e elementos dos triângulos. Como que a gente define um triângulo? Como que a gente explica um triângulo? Ó, olha só, já temos um aqui de bate-pronto, gente. Então a gente pode considerar três pontos não colineares ABC, três pontos não colineares, ou seja, pontos que não estão na mesma linha, na mesma reta. E aí a gente consegue traçar três segmentos, o segmento AB, segmento BC, segmento CA. Portanto, a região delimitada por esses segmentos é chamada de triângulo. Tem uma figura plana de três lados, três ângulos internos, três ângulos externos. Tudo no triângulo é 3. E eu vou falar sobre os elementos dos triângulos. Olha só, gente, os elementos dos triângulos. Primeiramente, eu tenho aqui vértices. Quem são os vértices? Ó, vértices são os pontos de encontro dos lados, dos segmentos de reta. Então eu tenho os pontos aqui, ó, A, B, C. Esses são os vértices do triângulo, beleza? Então é onde se encontram os lados do triângulo. E quem são os lados? Ó, são segmentos. Segmento AB, BC, CA. São três lados aí, ó, AB, BC e AC, ou CA. São os lados do triângulo e a gente representa suas medidas pelas letras aqui, ó, A, B, C. Essas são as medidas dos lados do triângulo. E uma coisa interessante aqui, que a gente representa a letrinha que a gente usa aqui está relacionada ao ângulo oposto, ó. A medida A, porque está oposto ao ângulo A. Medida C, porque esse lado é oposto ao ângulo C. E medida B, porque esse lado é oposto ao ângulo B. É uma curiosidade, é uma notação que os matemáticos utilizam, beleza? Então a gente já vimos vértices, lados e ângulos internos. Então, ângulos internos, aqui são a abertura entre dois lados
adjacentes, entre dois lados vizinhos. Então, entre o lado AB e o lado... Entre o lado BA e o lado AC, tem essa abertura aqui, ó, que é um ângulo interno. E a gente tem 3 ângulos internos aí nos triângulos, beleza? Tá aqui, ó, BAC, ABC e o ACB. Como a gente denota os ângulos internos aí. Ou simplesmente ângulo ABC, ok? É uma coisa bastante interessante que vocês sabem com certeza, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre dá, ó, 180 graus. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, se eu somar A mais B mais C, os ângulos internos aqui, a soma dos ângulos internos sempre vai dar, olha só, aqui ó, 180 graus. Não se esqueçam disso, tá? Ângulo A mais ângulo B mais ângulo C, 180 graus, ok? E o último elemento que a gente vai conversar aqui, vai falar, é sobre ângulos externos. Aqui, ó, ângulos externos. Como que a gente obtém, como que a gente define o ângulo externo? Se eu pegar qualquer lado e prolongar esse lado, ó, vou prolongar o lado AC. Então, o ângulo formado entre esse prolongamento e o lado vizinho é o ângulo externo. Ó. Tem um ângulo externo beta aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo externo θ. Ó, eu prolonguei esse lado aqui. Dá uma olhadinha. Prolonguei esse lado, ó. O ângulo formado entre o prolongamento e o lado vizinho é o ângulo externo, ó. Esse é o ângulo externo. Uma outra coisa interessante é que a soma do ângulo interno com o ângulo externo dá 180, beleza? Em qualquer figura, na verdade, em qualquer polígono, tá? Então eu posso até escrever isso para vocês rapidamente aqui. A soma do ângulo interno mais ângulo externo de qualquer polígono, de qualquer triângulo, sempre dá 180 graus. É uma informação importante aí, beleza? Uma outra coisa aqui, o perímetro do triângulo é a soma dos seus lados aí, ó. Então, se eu somar ABC, eu obtenho o perímetro do triângulo ABC. Ok, galera, é isso. De primeira é isso. Vamos lá, vamos continuar. Agora eu vou classificar os triângulos, classificação de triângulos. Veja aí, tá aí na tela a classificação de triângulos, ó. Pessoal, a gente classifica triângulos de duas formas, quanto à medida de seus ângulos internos e quanto à medida de seus lados. Vamos falar primeiro sobre a classificação relacionada à medida dos ângulos internos, ó. Um triângulo que tem 3 ângulos agudos é chamado de triângulo acutângulo. Então, os 3 ângulos internos são agudos. Aqui, ó, o ângulo A é menor que 90 graus, o ângulo agudo. O ângulo B é menor que 90 e o ângulo C também. Então, eu tenho aqui um triângulo acutângulo. 3 ângulos internos agudos. Joia, beleza? Próxima classificação relacionada a ângulos internos é o triângulo obtusângulo. Olha ele aí, menino, olha ele aí, menina. O triângulo obtusângulo, ele tem um ângulo obtuso. Ou seja, o ângulo A está entre 90 e 180. Então, se eu tenho um triângulo com um ângulo obtuso, um ângulo entre 90 e 180, eu o classifico como obtusângulo. Obtusângulo. O ângulo ABC aqui é um ângulo, o triângulo ABC aqui é um triângulo obtusângulo, beleza? Ângulo A é ângulo obtuso, entre 90 e 180 graus. Valeu, beleza? A próxima classificação relacionada a ângulos relacionada a triângulos, desculpa, é o triângulo retângulo. Triângulo retângulo, bastante conhecido, bastante trabalhado aí também, gente, ó. Esse é famosão, hein? Esse é famoso. O triângulo retângulo, ele apresenta um ângulo de 90 graus. Aqui, ó, um ângulo de 90 graus.
Por isso que ele é chamado de triângulo retângulo. Ele é exatamente metade de um retângulo, ou a metade de um quadrado, ó. Beleza, aqui a gente tem um triângulo retângulo. Vocês se lembram do Teorema de Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras a gente trabalha em cima do triângulo retângulo. E, gente, o triângulo retângulo, sendo ele um triângulo muito especial, a gente dá nome para os seus lados. O lado maior, o lado CB, que é o lado oposto ao ângulo reto, é o lado maior desse triângulo retângulo, a gente o chama de hipotenusa. Hipotenusa. Poxa vida, eu queria ter colocado o nome da minha filha de hipotenusa, minha esposa não deixou, ainda ficou brava comigo. Sacanagem, hein? Nome lindo, hipotenusa. E se eu tivesse um menino, ele se chamaria Cateto. É o Catetinho, Cateto. Como é chamado os outros dois lados do triângulo retângulo, são os catetos, ó. Esse é cateto e esse também é o outro cateto, ó. São os catetos. Cateto. Tá joia? Hipotenusa lado maior, os outros dois lados são os catetos. Cateto, cateto. Beleza? Tá joia? Tá feito? Tá claro para vocês? Espero que sim. Beleza? Vamos continuar. Galerinha, olha só, próxima classificação relacionada à medida dos lados do triângulo, de triângulos. Veja bem, classificação quanto aos lados. Vou começar aqui pelo triângulo equilátero. Triângulo equilátero, vamos lá, olha só. O triângulo equilátero é um triângulo que possui três lados iguais. Ó, o triângulo ABC é equilátero porque tem três lados iguais. Eu não preciso medir. Ele mostra para mim através desses tracinhos aqui, ó, que esse lado é igual a esse e é igual a esse. Tá? Então essa é a representação, beleza? Então o triângulo equilátero é um triângulo de três lados iguais. E, portanto, se ele possui três lados iguais, também possui três ângulos internos de mesma medida também. Então, galerinha, todo triângulo equilátero, ele possui, além dos três lados iguais, três ângulos internos de 60 graus. Exatamente 60 graus, não importa o tamanho desse triângulo, pequeno, grande, enorme. Se ele for equilátero, os três ângulos internos medem 60 graus. E a soma aí vai dar quanto? 180 graus, beleza? A gente também diz que ele é um triângulo equiângulo, porque tem os três ângulos internos iguais, tá joia? Paradinha para aquela água molhada. Legal, pessoal, ó, triângulo equilátero, três lados iguais. O isósceles, a definição dele é que ele apresenta dois lados de mesma medida, dois lados iguais, é somente isso, ó. Então, olha só, esse triângulo ABC aqui, ele tem dois lados de mesma medida, portanto, ele é isósceles. Vamos lá. O lado oposto, o lado diferente aqui dos lados que são iguais, o lado diferente, o lado diferentão aqui, a gente chama de base, tá? A gente chama de base e a gente chama o ângulo oposto à base de ângulo do vértice. Aqui seria ângulo do vértice, beleza? O ângulo beta. Uma outra característica de triângulos isósceles é que os ângulos da base, formados pela base aqui, esses ângulos opostos aqui, ó, eles têm mesma medida. Beleza, gente? Tem mesma medida. Eles são, ó, se aqui mede alfa, aqui mede alfa também. É uma característica bastante importante aí dos isósceles, ok? Gente, ó, vamos analisar uma coisa. Se a definição de triângulo isósceles
é que são triângulos que apresentam dois lados de mesma medida, eu posso dizer que todo o equilátero também é isósceles, porque tem dois lados de mesma medida aqui, ó, dois lados de mesma medida, não é verdade? Tá aí, ó. Então esse carinha aqui também é isósceles, ele é equilátero e isósceles. Então, o que a gente pode falar? Que todo equilátero é isósceles, mas nem todo isósceles é equilátero. Nem esse isósceles aqui não é equilátero, porque essa medida, a base AB, ela é diferente dos outros dois lados, né? Perfeito? Vamos lá para a última classificação relacionada aos lados de triângulos. Eu tenho aqui o triângulo escaleno, que possui três lados diferentes. Ó, esse lado é diferente desse, que é diferente desse. Três lados diferentes, beleza? É o triângulo escaleno, portanto, ele também possui três ângulos internos diferentes, ó, obviamente, né? Porque existe relação entre o ângulo oposto ao lado e a medida de seu lado. Existe uma relação matemática aí que a gente vai trabalhar muito nos próximos anos, ó. Então, se eu tenho um triângulo de três lados diferentes, os ângulos internos também terão medidas diferentes, beleza? Esse é o triângulo escaleno. Gente, depois de todas essas informações, eu peço que vocês façam os exercícios da página 162. Faça lá que a gente vai conversar na nossa videoaula, beleza? Faça, confira no seu gabarito, venha que venha, venha que venha. Aqui, ó, também faça exercício 2 e 3 da página 163. Faça bem feitinho aí, pessoal. Faça, confira no seu gabarito. Vamos lá, gente. Na página 164 tem uma parte aí que a gente vai conversar agora, que é a condição de existência de um triângulo. Ó. Gente, vocês acham que a gente pode construir triângulos de qualquer medida, com lados medindo qualquer valor? Será que é possível? Por exemplo, vamos fazer um teste aqui, ó. Deixa eu puxar a folha do lado aqui. Condição de existência de um triângulo. Vamos tentar desenhar um triângulo de medidas 3, 4 e 8 centímetros. Tá aí, ó. Eu já tracei um lado do triângulo que eu chamo de AB e você pode conferir que a medida dele é 8, ó, é o lado, seria o lado maior, né? E agora eu vou traçar os outros dois lados com medida 3 e 4. Vamos ver, ó. Aqui 3, aqui 3, ó. Olha lá, 3 centímetros, conferiu aí certinho, 3 centímetros, né? E esse lado vai medir 4. Vamos... Ih, meu irmão, como que eu vou fechar esse triângulo? Como que eu fecho? Ó, 4, confere aí, ó. Tá vendo aqui? 4. Gente, não fecha. Então, existe um teorema, que é o teorema da condição de existência de um triângulo, que diz que a soma de dois lados de um triângulo sempre é maior que o terceiro lado para que exista um triângulo. Então aqui, se eu somar 3 mais 4, não é menor que 8. Aqui vai dar 7. 7 é menor que 8. Então, gente, se esses lados aqui são menores que o lado de baixo, esse triângulo nunca vai fechar. Não existe triângulo assim. Beleza? Na página aí 164 tem uma demonstração, tentem entendê-la, analise, mas assim, acaba sendo muito óbvio, muito claro de entender. Ok? Eu vou dar uma outra explicação sobre isso, gente, ó. Vamos analisar essa situação aqui, ó. Aqui é você, né? Aqui está a sua casa e aqui está o shopping. Eu pergunto para vocês, qual é a menor distância do ponto onde você está até a sua casa?
Será que é melhor você pegar e ir reto pelo caminho C? Ou será que é melhor você subir até o shopping, gastar dinheiro, depois descer para sua casa? Obviamente que existe uma definição em geometria que é assim: a menor distância entre dois pontos é um segmento de reta e não dois segmentos de reta. Então esse lado C é menor que A e B, ou A mais B. Portanto, A mais B não pode ser menor que C. Essa definição, gente, está aí, ó. C é menor que A mais B. A distância de onde você está até a sua casa, beleza? A distância de onde você está até a sua casa é a mesma, quer dizer, é menor que a soma das outras duas distâncias, ok? Deixa eu rejeitar uma ligação aqui, desculpa aí, tem gente ligando para mim. Vamos fechar aqui então. Ok, pessoal? É uma outra coisa, isso serve para os outros lados também, ó. B mais C, ou B é menor que C mais A. B é menor que C mais A. Essa distância aqui, ó, do shopping até a casa é menor que da casa até você. E a outra condição também, a outra, A é menor que B mais C. A é menor que B mais C. Portanto, a soma de dois lados de um triângulo é sempre maior que o terceiro lado. A soma de quaisquer dois lados de um triângulo é sempre maior que o terceiro lado. Tá feita a explicação aí. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro, espero que tenha ficado bacana. Geometria é vida, geometria é tudo. Geometria está na nossa vida, está na nossa mente, está na nossa natureza, está no nosso coração. Pessoal, beijo no coração de vocês e até a próxima videoaula. Valeu!